falar essa manhã sobre algo muito importante que todo tempo nós estamos envolvidos, todo momento. Ninguém pode fugir disso enquanto estivermos aqui. De que eu estou falando? 1 Coríntios capítulo 10, verso 13. Vamos abrir nossas Bíblias aí, 1 Coríntios, capítulo 10, lá no verso 13. Diz assim: não veio sobre nós, senão tentação humana, mas fiel ao Senhor, que não deixará que sejamos tentados acima do que podemos resistir. Antes, com a tentação, dará também o escape para que possais suportar. Amém? Vamos orar. Querido Deus, venha com Teu Espírito Santo a falar em nossos corações, em nossas mentes. Sejam levados cativos, Senhor, à obediência de Cristo, ao entendimento daquilo que o céu tem para nós. Nós oramos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, tentação, ninguém está isento. Pelo contrário, todo tempo, a todo momento, nós estamos sujeitos a tentações. Muitas pessoas se enganam quando dizem: mas quando eu chegar num nível mais alto de fé, de espiritualidade, então essas tentações não vão ser mais fortes para mim. E se engana quem pensa assim, porque quanto mais você progride, você se fortalece na fé, mais as tentações estarão ao seu nível. Mas jamais nenhuma tentação vai ser maior, ou nenhuma provação vai ser maior do que você pode resistir. E além da tentação você poder resistir, Deus sempre vai dar a você uma porta para escapar dela. Ok? Então nós podemos aprender isso esta manhã. Nenhuma tentação será maior do que a minha capacidade. Nenhuma provação, nenhuma provação pode ser maior do que eu posso suportar. É bom a gente estar falando sobre isso, porque sem provação não há aprovação. Mesma coisa quando você vai numa escola e você estudou para a matéria, você sabe que vai cair, você estudou antes e você faz a prova. E não existe pessoas que sejam aprovadas que não tenham feito uma boa prova e tirado notas boas. É claro que eu não estou falando aqui da escola de Paulo Freire, não tem nada disso não, esquece isso, estou falando de coisa séria. Não há alguém que possa ser aprovado sem uma prova. Vocês concordam? É por isso que nós somos provados. Porque Deus sabe que a nossa capacidade de superar é grande e é maior do que a prova. E Deus nos dá, muitas vezes, Deus nos dá capacidades superiores às provas. Há dentro de nós, de cada um de nós, uma possibilidade de superar, de mudar de fase. Mas a gente só vai mudar de fase se a gente for aprovado naquilo que a gente está sendo tentado. Há pessoas que o ciclo da tentação se tornou um hábito na sua vida e ela está sempre naquela fase. E nunca passa daquela fase. Por quê? Porque ela não vence. Não é que ela não consegue vencer, é porque ela acha que não pode vencer. Ela acha que não pode vencer aquele vício, acha que não pode vencer aquela tentação. Como eu falei aqui em outro dia, é como fosse um videogame. Você está sempre na mesma fase
porque você não passa daquela fase, então as coisas se repetem, tudo volta para o início, é um restart, é um início, é um novo começo, você volta lá na primeira pergunta da prova. As coisas vão se repetindo e quando chega no final você é reprovado, então você volta para a primeira série de novo e você vai e tenta passar, mas você não passa. E quando você não passa, quero dizer isso aqui, irmãos, existem espíritos dominadores, que a Bíblia chama de espíritos dominadores, que eles ficam naquele patamar, te provando, ficam naquele patamar, tentando te segurar para você não passar de fase, para você não vencer. Pessoas presas muitas vezes num determinado vício, dominado no vício do álcool, das drogas, às vezes da prostituição, e por aí vai, no vício da mentira, e fica ali, não consegue passar dali, porque existem espíritos dominadores que ficam atuando para que a sua vida se resuma apenas naquele ciclo. Agora eu estou 10 dias de abstinência, 20 dias e tal, mas pum, você perdeu, você passou o controle para eles. Mas há dentro de você um poder para superar tudo isso. Deus não permite que provações venham sobre você, que você não possa ser superior a elas e vencer. Eu quero dizer aqui, irmãos, justamente isso, que personagens da Bíblia receberam de Deus chamados, condições, receberam de Deus poder, para que pudessem então exercer esse poder, esse domínio, este governo de Deus. Mas muitos falharam e fracassaram. Deus deu poder, por exemplo, aqui a vida de Sansão. A Bíblia diz que o Espírito do Senhor vinha sobre ele, e ele ficava forte, e ele ficava mais forte que os seus inimigos. Mas sabe, o inimigo ia justamente na fraqueza dele, e ele não conseguia exercer uma vida e exercer o chamado dele com eficácia. Por quê? Porque ele não passava de fase, sempre incorrendo nos mesmos erros. Mas então por que Deus deu o Espírito a ele? Por que Deus revestiu ele de poder? Por quê? Porque Deus viu nele a capacidade de vencer todas as provas que vinham sobre ele. Mas ele preferiu dar lugar a tentações. Irmãos, Deus, quando nos chamou e nos salvou, Deus nos deu poder e capacidade. Deus pode extrair de nós o nosso melhor. O que nós precisamos é começar a vencer essas fases, precisamos vencer essas etapas, essas provações. Se Deus nos prova porque Ele quer nos aprovar, Deus nos prova porque Ele sabe que há capacidade em cada um de nós, nós podemos dar o melhor para Ele. Deus pode tirar o melhor de nós, porque há em nós esse poder. Ele nos deu o seu Espírito, seu Espírito habita em nós, seu poder está sobre nós, o seu chamado está sobre nós, e podemos vencer, e podemos ser melhores, e podemos ser bênçãos, mais bênçãos ainda. Podemos ir avante. Interessante quando a gente lê a palavra do Senhor, por exemplo, lá no Evangelho. A gente lê o Evangelho e quem Jesus chama para ser o tesoureiro dos discípulos, do grupo deles? Quem? Quem era o tesoureiro? Era Mateus? Mateus era mais indicado, Levi era mais indicado, por quê? Porque ele era cobrador de impostos, ele sabia lidar com finanças. Mas Deus chama quem? Jesus chama quem para ser o tesoureiro? Judas. Olha que interessante, Judas. E a tentação dele foi justamente numa das áreas que ele foi chamado. Ele foi tesoureiro e ele traiu Jesus porque ele pegou 30 moedas de prata para trair Jesus. Mas antes disso ele já era tentado. A Bíblia diz que Judas, né, já estava com o coração maligno, porque ele pegava tudo que se lançava na bolsa.
Olha que coisa interessante. Mas Deus não sabia da fraqueza de Judas? Sabia ou não? E por que ele chamou então Judas? Porque ele sabia que Judas poderia superar-se, que Judas poderia vencer as suas fraquezas, que Judas poderia ser uma bênção. É por isso que Judas foi chamado e colocado à prova, porque ele poderia ser aprovado. Ele poderia ser aprovado. Então, infelizmente, nós seremos tentados nas áreas que nós somos mais fracos. Se é uma área forte em você, que você supera, o diabo não vai ter preocupação de tentar ali atrair você. Ele vai justamente na sua necessidade. Deus não tenta ninguém, mas Deus nos prova. A tentação vem do diabo. Deus muitas vezes permite o diabo que seja o agente, aquele que distribui as provas. Olha só, Mateus capítulo 4. Mateus 4, verso 1 e 2. Claro que a gente conhece esse texto, então vamos ler só o verso 1 e 2. Mateus 4, 1 e 2 diz assim: Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Ok? Então Jesus foi conduzido ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Olha que interessante, o que eu falei, né? A gente pensa que quando chegar num patamar de espiritualidade, eu não vou, né, mas essas tentações não vão mais ser palho para mim. É claro, você venceu essas, mas vão vir outras piores. Ok? Então ninguém está isento disso. O próprio Jesus então foi levado ao deserto para ser tentado pelo diabo. E quem conduziu ele, quem impeliu ele para que fosse para o deserto? Quem? Quem levou? Quem conduziu Jesus para o deserto? O Espírito Santo. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo estava vendo que Jesus era capaz de vencer o diabo. Porque o Espírito Santo queria que Jesus vencesse, triunfasse, prevalecesse, porque Jesus a partir dali passou a exercer com mais poder o seu ministério, porque o diabo já era coisa do passado. E olha que Satanás vai justamente nas necessidades de Jesus. Depois de jejuar, ele teve o quê? Fome. O que o diabo falou? Jesus, eu vou te dar assim muito dinheiro, tá bom? Se você apenas aí fazer alguma coisa que eu mandar, eu vou te dar muito dinheiro. Foi isso que ele falou? Não, Jesus teve o quê? Fome. O que o diabo ia tentar ele? Com o quê? Com comida. Mandou ele transformar o quê? Pedras em pães. E ele prevalece, Jesus prevalece. E ele Satanás vai tentando naquilo que poderia ser a fraqueza de Jesus, quando ele sobe num lugar e ele mostra os reinos na terra. Ele era uma tentação para Jesus, por quê? Porque Jesus poderia ali na sua fraqueza, fragilidade humana, pensar, então eu posso adquirir os reinos da terra sem sofrer na cruz. Porque foi dado ao diabo. Você preste atenção nesse texto. Você vê que foi dado ao diabo todos os reinos da terra. E quem deu? Quem deu foi Adão, concordam? Quando Adão pecou, os reinos, o governo do homem passou para as mãos do diabo. Então o diabo oferece a Jesus. Mas quando Jesus vence na cruz,
tira das mãos do diabo o poder dos reinos. Há um momento lá em Apocalipse que dizem lá nos céus, glórias ao Messias que venceu, porque todos os reinos da terra vieram ser do Cristo. Ou seja, Adão perdeu, passou o controle, lembra que eu falei? Passou o controle, mas Jesus o vence e tira da mão dele o controle, e Jesus passa de fase. Jesus agora, depois da tentação, ele começa a exercer domínio, curas e milagres, a ponto do diabo chegar para ele: Jesus, você veio me perturbar aqui antes do tempo. Por quê? Porque o diabo sabia que não podia mais com Jesus, não podia mais vencer Jesus, e tomou as chaves até da morte das mãos do diabo. Por quê? Porque Jesus venceu a morte. Nós começamos a dominar a área a qual nós vencemos, mas as pessoas estão num ciclo de vício e de pecado, porque não conseguem vencer, não conseguem dizer não, não conseguem dar um basta, e cada vez mais como uma mosca que cai na teia de aranha, e quanto mais ela se mexe, mais ela fica presa. A tentação, irmãos, é um sinal que Deus confia em cada um de nós, que nós podemos vencer e superar. Por quê? Porque após a tentação nos tornamos mais fortes. Após a tentação nos tornamos mais próximos do propósito de Deus para a nossa vida. Por isso Jesus foi ao deserto, e quando saiu dali, ele exerceu de um modo tremendo o seu ministério, porque o diabo já não era mais alguém que iria influenciar a vida dele. Quando a gente vê, por exemplo, Daniel, aqueles 3 jovens amigos de Daniel, que foram provados com todos os outros jovens, mas porque eles se destacaram dos outros? Porque eles conseguiram vencer. Quando botava lá na frente dele aquele frango assado, aquele pernil, aqueles manjares do rei, né, aquilo tudo que antes era oferecido a outros deuses, ele disse: olha, nós não queremos comer isso, não queremos comer como eles. Eu penso aquele jovem lá, né, parece até festa de crente, aquela mesa lá, o pessoal, né, e Daniel disse: não, isso aí não está certo. Por isso, irmãos, Daniel se tornou um dos mais sábios da Babilônia, alguém de influência, porque ele venceu a si mesmo e os apetites carnais. E quando eles estão ali, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles estão diante da estátua, está todo mundo fazendo, dobrando-se diante da estátua do rei, e ele diz: nós não vamos fazer isso, não vamos dobrar diante deles. Então eles passaram de fase. Havia muitas pessoas perdendo, muitas pessoas se entregando, há muitas pessoas negando a fé. Por quê? Porque agora estavam em outra terra, ninguém mais conhecia eles, eles podiam fazer o que queriam, mas esses 4 sabiam que tinham um compromisso com Deus, não podiam negar a sua fé. Mas eles foram tentados igual os demais, só estão destacados aqui porque venceram. Eles venceram. Vou dar um exemplo aqui, irmãos, porque ninguém tem uma história melhor do que a outra. Aquela pessoa tem mais sorte do que eu. Não, nós temos situações parecidas, mas como damos resposta às nossas provações é que nos vai fazer diferentes. Lá em Lucas, capítulo de número 23, versos 39 a 42. Está falando da crucificação de Jesus, verso 39. Diz assim: e um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemavam dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: tu
nem ainda temes a Deus estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas ele nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Irmãos, temos dois homens, praticamente a mesma história dos dois, a mesma profissão na ótica comunista, a mesma profissão. Eles eram ladrões, tiveram a mesma história de vida, a mesma oportunidade de vida, mas agora estão diante de uma mesma situação e pela mesma causa. Estão crucificados, um à direita de Jesus e o outro à esquerda. E o que um faz diferente do outro quando está na mesma situação? Um diz: Senhor, lembra-te de mim quando chegares no teu reino. Sabe, irmãos, Deus estava vendo o tempo todo naqueles dois homens a possibilidade de alcançar salvação. Deus estava vendo na vida daqueles dois ladrões a oportunidade de mudar de vida, de alcançar vida eterna. Porque quando Deus olha para a gente, Ele não está olhando o nosso mal, a nossa fraqueza, Deus está vendo a nossa possibilidade. Por isso que muitas vezes vem a aprovação, porque Deus quer ver o nosso melhor. Aqueles dois estavam diante da mesma situação, tendo a mesma possibilidade, mas um começa a debochar de Jesus, mas o outro, quando olha para Jesus, ele diz: Senhor, lembra-te de mim. Irmãos, não há pessoas diferentes, nós podemos vencer todos iguais, da mesma forma. De repente minha história é diferente da sua, minha tentação é diferente da sua, mas sempre a capacidade que Deus nos dá de superar é a mesma, porque a tentação nunca é maior, ou a provação nunca é maior do que a minha capacidade de superá-la. Agora, qual é a resposta que eu dou quando sou estimulado? Quando vem sobre mim uma oportunidade de mudança, de superar. Este ladrão superou, ele venceu, né? No 45 do segundo tempo da vida dele, ele vai e vence. Ele vai e faz aquele gol da vitória, enquanto aquele outro perde. Aquele outro podia vencer também? Podia vencer. Qual a resposta que ele deu para o momento de provação dele? Deus não via dois ladrões, Deus via dois salvos. Às vezes a gente olha para a gente sente um ladrão, sente um impostor, sente um mentiroso, e o diabo vem e começa a dizer realmente isso para a gente, e a gente muitas vezes acredita nesses sofismas, nessas mentiras. Mas a verdade é que quando Deus olha, não vê um mentiroso, não vê um fracassado, não vê um impostor. Ele vê alguém que pode vencer e superar. Ele vê alguém que pode dar a volta por cima. Ele vê alguém que pode dizer basta. É alguém que pode dizer chega, eu vou vencer essa fase. E quando você vence, você começa a uma fase superior, e você começa a vencer, se tornar mais forte e progredir, porque Deus quer ver em você a pessoa de Jesus. Este é o alvo. Ele quer ver em você o homem perfeito que Ele vê em seu Filho Jesus. As provações vêm para nos estimular, porque Deus quer nos fazer vencedores. Deus quer nos fazer pessoas que prevalecem, que mudam de fase constantemente, que vencem todo o ciclo do pecado e da mentira. Deus não nos escolheu, irmãos, por causa da nossa história, a história de vida. Esse cara é tão bonzinho, tão bonitinho, vou escolher ele. Deus nos escolheu porque há dentro de nós o potencial que Ele espera que venhamos manifestar ao mundo. Há dentro de nós isso. Lá no livro de João, Evangelho, capítulo 15, verso 16.
de João 15, verso 16, é um verso muito conhecido. Diz assim: não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedir ao Pai, Ele vos conceda. Olha que coisa tremenda. Então Jesus eu não escolhi Jesus, Jesus me escolheu. Me escolheu assim como eu sou, Ele escolheu você assim, do jeito que você é. Ele escolheu aquele ladrão da cruz, aliás, eu creio que Ele escolheu os dois. Ele amou o mundo de tal maneira, o desejo dele é que todos sejam salvos. Deus dá oportunidade de salvação de igual modo para todos. Ele nos escolheu, foi Ele que nos escolheu. Foi Ele que escolheu Judas. Aqui nesse texto, Ele está falando para os seus discípulos, Ele está falando para Judas também. Eu vos escolhi. Eu tenho um propósito na vida de vocês. Vocês podem frutificar. Eu designei vocês para que vocês frutifiquem. Precisamos mudar de fase, irmãos, sair do mesmo, para que venhamos frutificar para o reino. E a possibilidade de frutificar na sua vida há. E aquilo que for limite na sua vida, o Espírito Santo vem para completar, para colocar em você a habilidade que você precisa. Ele vem completar, Ele vem te preencher. Tudo que você precisa é crer, é vencer, é dizer basta. É mudar de fase, é prevalecer, é subjugar esses espíritos mentirosos e enganadores. A gente às vezes vê alguns testemunhos, pessoas que estavam nas drogas, na Cracolândia, muitos deles, e de repente consegue sair dali, consegue ouvir uma palavra de salvação e ter a sua aparência mudada, a sua vida mudada, a sua história mudada. Mas por quê? Porque ele venceu, ele saiu de fase, ele saiu daquele ambiente, ele mudou. Irmãos, há muitas pessoas colocando o ponto final na sua história. Eu sou assim, não tem jeito. Não dá para mim. Eu sou tão fraquinho. Irmãos, sai dessa história, isso é do diabo. Deus viu em você poder de superar, por isso Ele escolheu você, designou você para você dar frutos, para você frutificar no seu reino. Ele escolheu você para você ser uma bênção. Quando Deus chamou Abraão, chamou ele lá em Jerusalém, onde só tinha crentes, todo mundo abençoado, uma família de cristãos. Foi? Ele chamou Ur dos Caldeus, a terra dos caldeus, da Babilônia, uma terra idólatra, onde não se ouvia falar de Deus. E Deus disse: Abraão, ele chamou Abraão e disse: Abraão, você é uma bênção. Por quê? Porque Deus viu ali em Abraão alguém que Deus podia usar e colocar os propósitos da vida que Deus tinha para a humanidade na vida de Abraão. Irmãos, Deus colocou dentro de você propósitos para mudar a vida também de muitas pessoas, porque Jesus disse: eu escolhi vocês para que vocês frutifiquem. É justamente isso. Deus vê em nós capacidade. Como eu falei, voltando anteriormente ao pensamento, Deus não olha para você e vê alguém derrotado, mas Deus vê em você a possibilidade de vencer, porque a prova, Deus sabe que não é maior do que você pode suportar, do que você pode passar. Você pode ser aprovado, você pode mudar de fase, você pode ir de glória em glória, de fase em fase, vencendo. Muitas pessoas se enganam quando acham que o nosso maior inimigo é o diabo. Não é o diabo. Nosso maior inimigo somos nós mesmos, naquilo que nós cremos, os nossos conceitos errados, as mentiras que acreditamos. Esses são os nossos maiores inimigos. O diabo é fichinha diante de nós mesmos.
A causa de muitas vezes estarmos derrotados não é o diabo, irmãos, é nós mesmos. Porque o diabo faz o papel dele. Ele é mentiroso. Mas quando eu digo que o maior inimigo sou eu mesmo, é quando eu acredito nas mentiras dele e começo a ser um obstáculo para mim mesmo. Eu começo a ser um obstáculo para mim mesmo nas mentiras do diabo, porque eu tenho a verdade de Deus que é maior do que as mentiras do diabo. E que eu creio muitas vezes não é essa verdade, é as mentiras. Por isso, para mim começar, o ponto inicial para vencer é você começar a fazer das verdades de Deus a verdade para a sua vida. Uma verdade de mudança, de transformação, de vitória. Quando a gente olha muitas vezes para o reino espiritual, sempre acha que o diabo é maior do que a gente. E que ele vai devorar, ele vai arruinar. Irmãos, vamos orar, porque o inimigo está furioso. Nosso inimigo está furioso, não fica feliz, porque você está no caminho certo. O inimigo está furioso. Agora, se você está deixando ele feliz, você está no caminho errado. Concorda? Você tem que deixar ele irritado mesmo, mudar de vida, passar de fase, triunfar, deixar que a vontade de Deus se cumpra na sua vida, que você seja a bênção que Ele chamou para você ser. A gente pode ser muito melhor, porque há poderes ilimitados da parte de Deus para nós, para a gente ir triunfando e vencendo fase a cada fase que nós passamos. Possamos responder essas fases, irmãos, de uma maneira correta. Possamos crer que Ele nos escolheu porque viu em nós o poder de vencer tudo aquilo que muitas vezes nos aprisiona ou aprisionado. Há poder em você porque Deus escolheu você. Deus conta com você. E Ele quer que você esteja tão dentro do propósito dEle, e tudo aquilo que você orar e pedir, Ele vai conceder a você. Porque você já está dentro daquilo que Ele tem para a sua vida. E a sua oração apenas vai estar comunicando a Ele, e Ele estará atendendo. Vos será feito. Lá em João 15, verso 16, que lemos. Vamos orar ao Senhor, irmãos. Querido Deus, nós louvamos essa manhã. Entendemos que o Senhor colocou um poder que é sobre todos os poderes do universo, que nenhum diabo pode, Senhor Deus, com esta força, esta glória, Pai, que o Senhor colocou dentro de nós, que foi Teu Espírito. Ó Deus, o Senhor nos colocou um poder sobre tudo, como diz a Tua palavra, que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Nós Te louvamos essa manhã, Pai, porque a Tua palavra nos diz que tudo que muitas vezes nos impede pode ser vencido. Tudo que nos limita, tudo que nos enfraquece pode ser vencido. E o Senhor quer que vençamos, porque o Senhor tem lugares mais altos, melhores para cada um de nós. Abre nossos olhos, Senhor, o poder de vencer está em nós. Está na nossa fé, Pai. A Tua palavra diz isso, Pai. Que esta é a força e esse é o poder que vence o mundo, que é a nossa fé. Então ajuda-nos a vencer, a crer, a jogar toda a tristeza por terra, porque o Senhor nos dá alegria, o Senhor nos dá os frutos que precisamos, Pai. Abençoa, Pai, a Tua igreja, abençoa o Teu povo. Faz-nos, Senhor, a partir desse dia prosperar, faz a partir desse dia dar frutos, Pai, faz com que venhamos testemunhar e ganhar vidas para a glória do Teu nome. Nós oramos, Senhor, porque o Senhor chamou esse lugar, esta pequena igreja, porque há pessoas aqui, Senhor, capacitadas, há pessoas aqui com um potencial gigantesco dentro de seus corações. Por isso desperta dentro de nós o dom que o Senhor já nos deu. Desperta, Senhor, o dom que está em cada um de nós, seja despertado, Pai. Que venhamos, Pai, pela fé acordar este dom, e venhamos, Senhor, ser ousados,
que no momento da timidez possamos jogar a timidez por terra, para que venhamos passar de fase e vencer. Que o Senhor venha usar-nos poderosamente, que esse lugar seja um lugar de bênção e salvação, que este bairro venha se dobrar aos teus pés, porque aqui o Senhor tem soldados, aqui o Senhor tem pessoas. Quando o Senhor olha para cada um de nós, o Senhor vê que há em nós o poder de mudar a história deste lugar. Usa cada um de nós, dá-nos, Senhor, fome pela causa do Senhor, dá-nos desejo e vontade de um compromisso poderoso contigo.